A gente, já há bastante tempo, ao mesmo tempo que a gente usa muitos algoritmos, sistemas de recomendação e etc e tal, a gente também é usado por eles. A gente alimenta eles pra caralho. E mais do que isso, a gente vem sendo treinado e agora existe uma questão assim, necessária a interagir de maneira eficiente. Então, por exemplo, fazer boas perguntas ou assim, ser prompteiro. Engenheiro de prompt, está sendo contratado. Engenheiro de prompt se tornou uma necessidade para quem quer usar esse tipo de coisa, tá? E isso daí faz parte do nosso momento, não é simplesmente assim, uma alucinação ou uma pequena febre. Isso é uma tendência que tudo indica que tende a se estabelecer e ser cada vez mais forte. Então, o nosso próprio cérebro, a nossa própria maneira de ver o mundo vai sendo transformada pelos algoritmos da mesma maneira como ela cria os algoritmos. Existe uma dialética nisso. Ou, em outras palavras, existe uma algoritmização do pensamento. E ela vai muito além de um algoritmo de linguagem ou qualquer outro. Então, tem um par de estudos clássicos que, assim, ingleses, em 2000, fizeram ressonância do cérebro de taxistas e eles tinham o hipocampo, que é uma área de memória aumentada no cérebro. Em 2017, o estudo foi refeito. Não só essa vantagem, por assim dizer, essa diferença implementacional da memória no cérebro tinha desaparecido, como haviam áreas de retração. O que estava no meio do caminho? Waze. Então você tem uma questão aqui muito ligada à algoritmização do pensamento como uma forma de transformação do cérebro e do ser que é efetivamente determinada pela tecnologia para o lado bom, para o lado ruim, para qualquer lado que seja. Então, dito isso, aí vem a parte que eu estava viajando na coisa, assim, pensando que bonito. Olha que sacada do Pablo Neruda, que publicou um livro chamado O Livro das Perguntas, que não é nada mais, nada menos do que um conjunto de poemas curtinhos, essencialistas, que não trazem as perguntas mais profundas sobre a essência humana ou a essência da vida ou qualquer coisa grandiloquente desse tipo, mas sim perguntas que aparentemente são triviais, mas revelam a fragilidade e a profundidade do que é nosso. Então eu acho que a gente está no momento que, ao mesmo tempo que a gente está sob forte pressão da algoritmização do pensamento para o lado bom e para o lado ruim, em que a memória de uma época em que pergunta foi algo que poderia ser poético também vai ficando para trás. Isso é um negócio que, assim, me faz pensar, assim, sabe, que eu não sei se a gente está indo para um lado tão bom. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu acho que por um lado sim, mas eu acho que todo esse papo, ele tende, toda essa tendência, ela tende a um reducionismo existencial forte, e não acho que é por acaso que as taxas de ansiedade, depressão disparam, e independentemente de taxa, não é por acaso que a gente vê um mal-estar expresso, por exemplo, nessas coisas que vazam sempre, com, por exemplo, pesquisa do Facebook, né, com o Instagram, jovens, adolescentes, tudo doente, depressivo, ansioso, num puta mal-estar, entendeu? Que é uma outra realidade que também é verdadeira, pelo menos do meu ponto de vista, que está ligada a isso tudo, a um senso de perda de autenticidade, de perda da afirmação de quem eu sou, de qual é a minha pergunta, do que eu quero de verdade para mim, independentemente da máquina. Então, esse um ponto que eu acho que a gente também tem que trazer para a mesa, porque é uma grande verdade. Mas esse sentimento dos jovens, dos adolescentes... De todo mundo, tá? De todo mundo, vai. Eu também acho que é de todo mundo. Que você tá falando aí. Eu coloco mais na conta do ser humano mesmo. Porque, claro que é conta do ser humano. Mas assim, não tô dizendo que assim, por exemplo, é a inteligência artificial que causaria algo nesse sentido. Não. Porque a gente com toda essa... Quais são os veículos que a gente usa para se fazer mal? É só isso. Então assim, eu fico olhando a sua vida o dia inteiro, e tal, e nunca foi tão fácil me comparar com alguém. Não, mas não é só isso. É uma questão muito de qual é o espaço para expressão daquilo que é espontâneo em você.
Essa é a questão. Essa é uma questão que ela permanece, ela existe em si mesmo. Por exemplo, pensa no TikTok, dancinha no TikTok. Cara, eu não sei quem assiste a gente aqui que tem dancinha no TikTok. Eu acho estúpido, tá? Acho idiota e acho vazio. E ponto final. E por que eu acho estúpido, idiota e vazio? Porque você ganha projeção pela repetição. Que, tudo bem. Só que a repetição, quando feita em demasia ou quando colocada em primeiro plano na sua vida, tende a depletar a autenticidade. Então é aí que eu vejo, é essa dialética. E que isso não tem vida curta. Não acho que tem vida curta, acho que tem vida longa. Não. Tô falando, a tua saúde mental vai pro caralho se você não é você mesmo por um longo período de tempo. Então, eu tenho... Desculpa. Isso aí. Eu tenho uma visão disso que tem a ver com a tecnologia, não necessariamente com a inteligência artificial. Até eu fiz um TEDx recente falando sobre isso, que são os 3 artigos de luxo do século XXI, que a gente não percebeu que a gente foi perdendo isso, e eu acho que isso faz muita diferença para você se autoconhecer e para você conseguir se expressar no mundo, que é tempo, silêncio e privacidade. Maravilhoso. Se você, não é? Tempo, silêncio e privacidade. Total. O tempo, se você pensar, tudo engole o tempo. O entretenimento engole o tempo. Se você pensar quando eu era criança, você tinha um espaço de boredom, né, de entediado, porque você não tinha como se entreter 24 horas por dia. É impossível. E aí você tinha que entrar em contato com você mesmo, ser criativo. O que eu tenho aqui de recursos para não ser entediado? E você acabava se descobrindo e se expressando. A mesma coisa, a tecnologia consumiu todo o seu tempo. Isso é genial que você falou, isso é lindo. O tédio tem um poder de te trazer para você mesmo. Gigante. A outra coisa é o silêncio. Cara, se você não ficar em silêncio, eu adoro ter um tempo de silêncio. Eu preciso, senão eu enlouqueço, desde que eu sou pequenininha. Você vai no médico, tem uma televisão ligada falando. Você entra no avião, tá todo mundo do seu lado com galinha pintadinha, falando no WhatsApp com não sei quem, põe ainda o áudio em aberto para você ouvir. É um caos de som. Você não consegue. Às vezes eu vou no banheiro, que é o lugar que tem mais silêncio, né? Eu entro no banheiro um pouquinho quando eu estou em lugar mais público, participo de muito evento, para ter silêncio. Sem silêncio não tem autoconhecimento. E a privacidade é fundamental para você criar marca, para você criar personalidade. Por exemplo, eu tô aqui hoje, né? Vocês não estão vendo todo o meu guarda-roupa. Vocês não sabem tudo que eu falo. Vocês não sabem como eu sou em todos os momentos da minha vida. Eu estou revelando aqui aquilo que interessa para criar uma marca com vocês, né? Talvez numa festa eu sou diferente, talvez no ambiente de trabalho eu sou diferente. Se você perde a possibilidade de fazer isso, você está escancarado o tempo todo, você perde as suas formas de expressão. E o digital, ele te escancara. Então, se a gente não cuidar desses 3 elementos, por isso que a gente fala tanto de meditação, por isso que a gente fala tanto de você estar com você mesmo, porque se a gente não fizer isso, você enlouquece, você perdeu o seu ser, que fica diluído nesse monte de outras coisas, independente da inteligência artificial. Quem quiser assistir lá o TEDx, eu fiz no comecinho desse ano, final do ano passado, saiu agora no comecinho desse ano.